Shalom, bem-vindos à minha casa em Jerusalém. Eu sou Damian Moshe. Eu vou apresentar para vocês a introdução do judaísmo de acordo a meu ponto de vista. Há que lembrar que eu não sou um judeu ortodoxo, sim, eu sou judeu, mas eu não sou daqueles judeus que procuram levar todos os preceitos, mas como eu, a metade do povo judeu, não? Então vamos apresentar esta introdução e espero que sirva para tirar muitas camadas do cima, muitos preconceitos, estereotipos que nós temos acerca do judaísmo. Então vamos a começar agora. Para nós definir o término judaísmo, nós temos que ver diferentes aspectos. Sem dúvida, o judaísmo é uma religião, mas ela abarca muito mais que isso. Portanto, muitos têm falado do judaísmo como uma cultura. A influência do judaísmo na cultura ocidental é indubitável. Portanto, alguns até têm chamado ao judaísmo de civilização. Nós vamos a procurar definir este conceito partindo da base da pergunta: quem é judeu? Não? Este conceito tampouco tem sido fácil e no percurso da história tem sido definido graças, podemos dizer, a Alahá. Alahá é o conjunto de leis judeas que são exercidas até o dia de hoje, sim? E podemos dizer que na Alahá se definiu justamente o judaísmo como uma nacionalidade. Sim, na Alahá está escrito que todo aquele que é filho de mãe judeia, ele é judeu. Ou existe a outra possibilidade também mencionada, que é a possibilidade da conversão. Em hebraico se diz de giur, sim? Então também essa outra opção. Então seria assim: todo aquele que nasce de mãe judeia ou que passou o processo de conversão, esse seria um judeu. Agora, a conversão ela tem que ser através da o que nós chamamos do Beit Din, que é o tribunal rabínico, sim? E até as correntes mais liberais, não? Neste caso, os conservadores, por exemplo, eles concordam que quem tem a última palavra no processo de conversão é o judaísmo ortodoxo. Ok, notemos dois aspectos interessantes da decisão da Alahá. A primeira delas é que é a mãe, a pátria da qual surge o judaísmo. E isto é interessante porque nos leva a analisar diferentes aspectos, não? Primeiramente, a mulher na sociedade antiga, na época dos israelitas, ela de certa forma estava sujeita a estupramento, sobretudo nas conquistas, quando chegavam os povos estrangeiros, não? E etc. Isto fazia que a mulher de certa forma tinha que ficar amparada por a sociedade. Então, por um lado, nós podemos sempre saber quem é a mãe, mas o pai não sempre sabemos quem é. Então, dessa forma, se garantizava, de certa forma, a continuidade da tradição. Então, lembremos que a mãe é aquela que vai transmitir os primeiros passos para a criança. Então, desta forma, os rabinos tinham certeza que aquela criança havia nascido dentro do lar judeu e que pertencia ao povo. Sim? Outro aspecto que é interessante é o aspecto do giur. Giur é a conversão. Sim, no judaísmo existe a possibilidade de giur, mas dentro da Halá também está estipulado qual é aquele processo que tem que passar o goer, aquela pessoa que vai à guerra, aquela pessoa que vai se convertir em o que vai mudar para o judaísmo, e dentro do processo está incluso o fato de que ele não vai ser aceitado a primeira vez. Então vai chegar a pessoa a procurar na sinagoga, sim, mas provavelmente vão dizer a primeira vez para ele que o judaísmo é uma religião muito complexa, com muitos preceitos, e que ele não precisa, para ser salvo, não precisa levar aqueles preceitos, que ele já é salvo assim, não? E vão mandar ele embora, não?
provavelmente aquela pessoa, se tem interesse, tem que voltar. Então, está esperando que ele volte. Ele voltará e voltará a pedir se é possível ingressar naquele povo. E, novamente, você tem que fechar a porta e dizer para ele que não é bom para você ficar judeu. A história dos judeus é terrível. Não vale a pena pertencer a esse povo. Sim? E vão falar tchau para ele e vão mandar ele de novo embora. E é assim que, se ele volta por terceira vez, se ele realmente está interessado, é aí que se abre a porta. Mas uma vez que a porta é aberta, ele vai passar um processo bem complicado frente à ortodoxia judeia, para levar preceitos, aprender os preceitos, como fazer a comida, como levar a casa, muitas coisas que ele tem que aprender antes de ser aceitado dentro da comunidade. Outro aspecto aqui que é importante tomar na conta é que se você nasce de mãe judeia, você já é judeu. Não precisa demonstrar a ninguém que você é judeu. E isso deu uma grande liberdade para que o judaísmo pudesse se desenvolver em diferentes planos, com diferentes perspectivas. Al final de contas, uma pessoa nascida judeia até pode ser ateu. Não precisa acreditar em Deus para ser judeu. De aí que o judaísmo não é simplesmente uma religião. O judaísmo seria então uma nacionalidade, não? Então, isto é interessante porque os judeus podem ter desde aqueles que são extremadamente fanáticos religiosos na sua vida, até aqueles que, ainda judeus, ainda lembrando a Bíblia, ainda lembrando os preceitos, se encontram de certa forma em uma vida totalmente secular e não vão para a sinagoga. Passemos a analisar algumas informações atuais do judaísmo com respeito à sua demografia, onde que eles moram, quantos deles são religiosos, quantos deles moram em Israel. Toda esta informação é importante para poder entender o judaísmo atual. Nós temos aproximadamente 15 milhões de judeus que moram no mundo todo, cerca do 0,2% da população global. A maior parte deles são Ashkenazi, quer dizer de descendência europeia alemã, e representam 75% da população. Temos judeus sefaraditas, que são de ascendência ibérica ou espanhola, representam 20%. Israel, que é o único estado judeu no mundo, é 75% judeu. 45% dos judeus do mundo moram em Israel, outro 40 e tanto por cento moram nos Estados Unidos, talvez até mais judeus moram nos Estados Unidos que em Israel, e o resto dispersos no mundo todo. Reformistas, que a comunidade maior nos Estados Unidos são 38%, em Israel apenas são perceptíveis. Nós temos que o judaísmo conservador é a segunda maior denominação nos Estados Unidos, cerca de 33%. Ortodoxos, a terceira, são cerca de 22%. Os ortodoxos são aqueles que vestem de preto. Metade de todos os judeus israelienses se considera secular, e 35% até se considera não religioso e até ateu. Do 15 a 20% se consideram ortodoxos ou ultra-ortodoxos, os quais são chamados de Haredi. Ok, aqui nós podemos ver a informação da população distribuída nos países do mundo. É interessante, podemos ver que mais do 85%, 90% se encontram morando entre Israel e os Estados Unidos. O resto da população está distribuída no resto do mundo, por exemplo, os países como França, que tem quase meio milhão, Canadá, 400.000, ¿no? Depois nós, por exemplo, temos Argentina, lá na América Latina, com 180.000, e o Brasil, que seria o próximo, com 93.000, diz aqui nesta informação, não? México, 40.000, não? Podemos ver a população das comunidades judeias na Latinoamérica são pequenas, mas são muito barulhentas, não? Mas em realidade são poucas pessoas, mas se fazem sentir lá. Nós temos também na cronologia da população mundial nos últimos 140, 150 anos, nós temos como desde 1880 até, podemos dizer, até 1939, que é a Segunda Guerra Mundial, se chegou a quase 17 milhões de judeus. Depois, lógico, das consequências do Holocausto, diminui a população,
e nós, no final, temos que hoje em dia, se no final da guerra havia 11 milhões, hoje em dia chega a população judia no mundo a quase 15 milhões de habitantes, não? Então, ainda não se recuperou a cifra perdida na Segunda Guerra Mundial. Falar da demografia judea é um pouco complicado, porque nós temos que os judeus nos últimos 3.000 anos, eles ficaram dispersos no mundo todo e conservam certos rasgos característicos, mas também se têm misturado. De fato, desde as origens, podemos dizer que o povo judeu é um dos povos mais misturados, não? O fato de estar no ponte que ligava entre os continentes da antiguidade, onde passavam os grandes exércitos e as conquistas, isto fez de que o povo inevitavelmente se misturara com outras raças. Por enquanto, nós podemos ver que todos eles têm talvez algumas características comuns, não? Não podemos falar do judaísmo como uma raça, seria fazer o mesmo erro tendencioso dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, que veían o judaísmo simplesmente como uma raça, sem ver os aportes importantes que eles têm feito na humanidade e, em geral, o judaísmo como uma cultura. Então não podemos falar deles como uma raça, mas se olhamos para os olhos, podemos ver que alguma coisa eles têm em comum. Os judeus têm participado na história dando grandes aportes, não? Eles têm conseguido por lo menos 25% dos prêmios Nobel, não? Nem que falar das personalidades importantes do cristianismo que são de origem judaico, como o mismíssimo Jesus, o Pablo ou a Sagrada Família. Mas fora de eles, temos uma quantidade bem importante de judeus que são famosos tanto por os aportes que eles fizeram para a humanidade, tanto por ser grandes atores no cinema e em outras disciplinas. A primeira forma para dividir os grupos, as correntes no judaísmo, é de acordo como eles pretendem levar a Halahá. A Halahá é o conjunto de regras no judaísmo moderno, no judaísmo rabínico, e os ortodoxos são aqueles que pretendem levar a maior parte destas regras. Eles investem a vida toda, o dia todo, para levar estas tradições. Eles moram dentro de comunidades religiosas e consideram que a Torá é escrita por Deus, entregada por Deus a Moisés. Podemos dizer que o judaísmo ortodoxo, a sua vez, está também dividido em muitos pequenos grupos, com muitas diferenças entre eles, não? Desde aqueles grupos que são tão radicais que não acreditam no Estado de Israel, até aqueles que passam o dia todo dançando, porque acreditam que só quando uno dança consegue elevar-se da terra e poner-se em contato com a divindade. Até há 300 anos não existia uma grande diferença entre os grupos de judeus. Todos eles moravam no mesmo jeito e levavam a mesma tradição. Os problemas no judaísmo começam, os últimos problemas, não? Começam 300 anos atrás, justamente com o iluminismo, com a Revolução Francesa. Se começa a dar certas liberdades aos judeus que até aquele momento não era permitido para eles, não? Por exemplo, participar na comunidade, na sociedade, fora da comunidade judeia, na universidade, ter participação até no governo, de certa forma. Então, este liberalismo, esta abertura que dá a Revolução Francesa e o Iluminismo, é uma ameaça, desde o ponto de vista de alguns judeus, é uma ameaça para a conservação da tradição judeia. E agora o judeu vai sair fora, vai começar a casar com não-judeus, vai começar a estudar na universidade, e tudo isto vai modificar e vai fazer que o judeu se assimile e suma. Então, é aí que parte dos judeus, eles participam com entusiasmo nesta nova época, mas há outros que não. Há outros que se vão a fechar e vão a mudar em o que nós conhecemos como ultra-ortodoxos, não?
Os ultra-ortodoxos são aqueles que consideram que tudo que é moderno é uma ameaça e não tem que deixar fora da casa, fora da comunidade, a modernidade para não mudar e ficar com a tradição e assim não se assimilar e sumir. Então, o judaísmo ortodoxo, ele nasce produto da forma como moravam os judeus hacinados na Europa. Mas o judaísmo ultra-ortodoxo, que é aqueles que vestem de preto, já é uma reação em contra de que os judeus começam justamente a ficar como os não-judeus, começam a se assimilar. Como resultado dos extremos, se uns judeus saem para fora da comunidade e voltam-se liberais, e os outros mudam em ultra-ortodoxos, como resposta a estes extremos nasce um ponto meio, que seria o judaísmo reformista e o conservador. Este judaísmo pretende ser moderno. Se formou-se primeiramente os reformistas, eles formaram-se na Alemanha, como resposta ao iluminismo, mas como eu já falei, eles são o grupo mais popular nos Estados Unidos. Eles rejeitam a visão de que a lei judaica deve ser seguida pelo indivíduo de forma obrigatória, afirmando a soberania individual sobre o que deve observar. De início, este movimento rejeitou práticas como a circuncisão, dando ênfase aos ensinamentos éticos dos profetas. As orações eram realizadas na língua local. O judaísmo conservador nasce nos Estados Unidos no século XIX e também é resultado do iluminismo e da emancipação dos judeus. Estão procurando uma vida moderna, mas conservar as tradições. Daí a palavra conservador. Caracteriza-se por um compromisso em seguir as leis e práticas do judaísmo tradicional, como o Shabbat ou a Kashrut, uma atitude positiva em relação à cultura moderna, uma aceitação dos métodos rabínicos tradicionais de estudo das escrituras, bem como também o recurso a modernas práticas da crítica textual. Sim? Considera que o judaísmo não é uma fé estática, mas uma religião que se adapta a novas condições. Para o judaísmo conservador, a Torá foi escrita por profetas inspirados por Deus. Agora, os conservadores, nós temos que entender o conservadorismo no sentido de que para poder se conservar judeus na época moderna, uno tem que aceitar as novas coisas e aceitar dar apertura à modernização. Então, o conservadorismo, neste caso, é para se conservar judeu dentro do mundo moderno através de aceitar e de adaptar o judaísmo às necessidades da época moderna. Com a volta dos judeus à sua terra, começou uma nova perspectiva para o judaísmo. Agora nós podemos chamar de judaísmo sionista. Aunque o movimento sionista no início não foi um movimento religioso, aquela parte religiosa que vê o cumprimento das profecias na volta à terra de Israel e no nascimento do Estado de Israel, eles são os judeus Masortim. E vão a formar hoje em dia um novo grupo que podemos até chamar de judeus nacionalistas. Eles, para não fazer como os ortodoxos, para ir na contra dos ortodoxos, não levam a kippah preta, que é aquele bonecinho preto que levam na cabeça os ortodoxos. Eles levam, em vez disso, levam uma kippah tecida de diferentes cores, sim? E eles se sentem responsáveis de manter a terra do Israel com a promessa de Deus, como a promessa de Deus, e por isso moram por geral nos territórios. Então, hoje em dia em Israel, eles vão a formar também 20% da população, e vamos a ver eles principalmente morando nos territórios ocupados, vamos a reconhecer a eles por a forma tão colorida de se vestir, justamente para ir em contra da costume e da norma dos judeus ortodoxos. O último grupo do qual vamos a falar é o grupo dos judeus humanistas, que eles são judeus que não são religiosos, alguns deles declarados ateus, mas ainda assim seguem a cultura judaica. Eles
podem até levar as festas e todo, e levar a tradição desde o ponto de vista cultural, dando importância à história, aos momentos históricos e aos demais aspectos da cultura judaica. E este grupo de judeus, que são um porcentagem alto, não? Se encontram muitas vezes em processo de assimilação. Há muitos que são de casamentos mistos, por exemplo, também, que já têm uma vida moderna, sim? Mas sempre fica, no final, fica aquela relação com a cultura judaica. Sim, isso me hace lembrar sempre a minha família. Sim, eu sendo de uma casa na qual não havia religiosidade, o primeiro livro que recebi quando era criança foi justamente a Bíblia. Então, a Bíblia sempre foi um tema central na minha casa, aunque minha família, meus pais, eles nunca se declararam religiosos. Então, a este grupo pertenecem muitos judeus que levaram muitos descobrimentos para a humanidade, personalidades da ciência, da tecnologia e do arte, que eles conseguiram formar parte da sociedade de fora, sim, e sobressalir justamente como judeus naquela sociedade. Outra forma na qual se dividem os judeus no dia de hoje é de acordo à sua etnia. Isto é porque os judeus ficaram muito tempo morando em outros países, entre outros povos, e absorveram muitos dos rasgos culturais. Então, os judeus também se dividem de acordo ao local de origem, de onde que eles chegaram, neste caso a Israel. E hoje em dia, muitos dos partidos políticos, eles são formados com pessoas, indivíduos que são do mesmo origem étnico. Então, é um fator importante. Então, o primeiro grupo do qual vamos a falar é o conhecido com o nome de Ashkenazi. Ashkenazi são os judeus da Europa, principalmente do Oriente da Europa. Recebem o nome porque foi chamado Alemanha, naquela época em hebraico é chamada de Ashkenaz, e então aqueles judeus da Alemanha seriam os Ashkenazi, mas em termos gerais, este término é também para todos os judeus da Polônia e os demais judeus que moravam no oeste da Europa, são conhecidos como Ashkenazi. Eles desenvolveram sua própria língua, que vendria sendo o Yiddish, que é uma mistura do hebraico com alemão, e principalmente moravam na parte da Polônia, da Alemanha, da Ucrânia e da Rússia. Este é um dos grupos que foi talvez mais castigados na época do Holocausto, não? Porque foram mortos 50% da comunidade Ashkenazi europeia, e claro, outra metade emigrou praticamente da Europa, sim, e nós temos eles hoje em dia dispersos no mundo. Outro grupo étnico dentro do judaísmo são os sefaradim. Os sefaradim, seu nome tem que ver com Espanha. Espanha em hebraico é Sfarad, e daí que os Sfaradi seria o espanhol, o judeu espanhol. Eles moraram durante muito tempo na Península Ibérica, aproximadamente 15 siglos moraram lá. E em 1492 foram expulsos por a reina Isabel, e aí se fez a expulsão dos judeus da Espanha. Eles vão ser absorvidos, alguns vão para o oeste da Europa, por exemplo, para a Holanda, e outros vão para o que era naquela época a Turquia, o Império Otomano, ou para o Magreb, para Marruecos, sim, e conservam muitas das tradições da Espanha, não? Porque eles moraram na época especial, que se conhece a época de ouro, e fizeram muitos aportes culturais, a Cábala, o Zohar, são todos livros do misticismo judeu que saíram justamente da Espanha daquela época, e os judeus amassaram uma tradição muito forte, uma cultura muito, muito forte, com música, com arte, e continuaram levando aquela tradição, também a língua deles, o dialeto deles, que é o ladino, que é uma espécie de espanhol, que é falado até o dia de hoje, sim, e é cantado até o dia de hoje.
Nós poderíamos dividir os judeus de muitas formas e muitos subgrupos, mas para nossa introdução falaremos agora dos Mizrahim e com isso vamos a fechar os grupos étnicos. Os Mizrahim são um dos grupos mais autênticos do judaísmo porque eles emigraram do Meio Oriente, de Israel, aos países do redor e conservaram essa tradição. Nós temos comunidades muito notáveis como a comunidade do Iêmen, sim, a comunidade de Iraque e da Pérsia, que são comunidades que há muitos anos conservaram as tradições judeas dentro do mundo árabe e do mundo persa. E em hebraico são conhecidos com o nome de Edot HaMizrach. Edot HaMizrach significa comunidades do Oriente. E eles voltaram praticamente à terra do Israel, no momento que nasce o Estado do Israel, os países vizinhos que mudaram a uma política hostil em contra do Israel, também continuaram aquela política em contra das suas comunidades judeas, e eles também, a partir do 48 e durante os anos 50, emigraram em sua maioria para Israel. Dentro deste grupo, eu incluí também os judeus de origem etíope, da Etiópia, que são um caso especial. Eles também formam parte da história do Meio Oriente e também é um grupo que conservou as tradições judaicas desde tempos imemoriais e que por aí dos anos 80 eles foram aceitados como judeus em Israel e foram traídos em uma missão especial na época que havia hambruna em Addis Abeba e que estavam morrendo as pessoas lá. Eles foram traídos em uma missão especial conhecida como a missão Moisés, e aí eles, em sua maioria, moram hoje em dia em Israel. Nós temos falado até agora dos diferentes grupos no judaísmo, tanto por causa de como eles seguem a Halahá, como por causa da etnia deles, mas ainda falta falar de um tipo de judeu que sou eu. A minha história é um exemplo justamente de que não todos os judeus podem ser enmarcados ou colocados dentro do mesmo modelo. Sim, no meu caso, sou uma mistura, porque as famílias, tanto de meu pai como de minha mãe, eles emigraram em diferentes momentos da história, emigraram para a Sudamérica, para a Argentina. Mas no caso da família de meu pai, eu posso seguir e rastrear a eles até 1492, que foram expulsos da Península Ibérica, provavelmente de Portugal. E aí de Portugal eles vão morar no Império Otomano, na Turquia. Depois tem, no caso de minha mãe, que a família pereceu, a família dela, desafortunadamente, 80% da família de minha mãe pereceu no Holocausto, lá na Lituânia, no oeste da Europa, sim? E do lado de minha mãe, eu sou de origem ashkenazi. Então, neste caso, meu pai é sefaradi, minha mãe é ashkenazi. Mas minha vovó, do lado do meu pai, a mãe de meu pai, ela é da Síria, originalmente, o que quer dizer que ela é Mizrahi, ou seja, uma das comunidades locales de Meio Oriente que ficaram ao redor de Israel, não? Então, nós temos em mim, temos uma mostra da mistura tão grande que tem os judeus no dia de hoje. E assim como eu, cada judeu pode contar a sua história, que todas as histórias têm uma aventura dos últimos anos, de ir de país em país, de local em local. Sim, e agora justamente muitos estamos voltando, sim, aunque não todos, aqui à terra do Israel, onde estamos morando de novo. Mas ainda, como já falamos, para resumir nossa introdução até agora, ainda a metade do povo judeu mora fora da terra de Israel. Em nossa próxima aula, vamos entrar de cheio dentro da história do judaísmo, para poder analisar os momentos mais importantes que forjaram a este povo. Sem dúvida que o judaísmo é um produto, uma consequência da história, mas também é a consequência de uma ideia original, que é a ideia do monoteísmo. Então, conjuntamente com a cronologia, nós vamos a começar a falar acerca desta grande ideia que vai a revolucionar o mundo todo, que é a ideia do monoteísmo. Então, espero vocês por meu canal de Camada por Camada no YouTube. Por favor, inscreva-se, coloque o sininho para estar inteirado das novas publicações e vamos a seguir por frente com estas aulas e com esta introdução para o judaísmo.
Ao mesmo tempo, espero você fique ligado para que no dia que voltemos nos a encontrar aqui na terra do Israel, eu possa guiar a você por estes caminhos aqui da terra de Israel. Então, fico de vocês e ficamos pendientes para nossa próxima aula. Shalom de Jerusalém. Quien te nos seguido até este momento provavelmente estará talvez um pouco mais confundido que quando começou com respeito ao que ele sabe do judaísmo, mas é uma realidade que vamos a ter que ver para frente também. ¿Sí? Existem diferentes pontos de vista com respeito ao judaísmo. Se diz da seguinte forma: onde quiera que você tenha dois judeus, você tem três diferentes opiniões. Então aqui parte das informações que estou dando podem ser discutidas, os porcentagens são difíceis de ter com exatidão, talvez também meu português, mas bem um portunhol, mas quem conseguiu seguir a nós até agora, eu agradeço muito a vocês. Se gostaram, eu prometo seguir publicando. Ao mesmo tempo, nós colocamos aí no meu canal, em Camada por Camada, você tem um playlist, tem lá uma lista interessante de música judaica e alguns momentos interessantes da cultura judaica, das cerimônias que fazem os ortodoxos e alguns rabinos famosos também. Então, quem quiser pode entrar também, camada por camada, dentro do playlist e ver estas diferentes músicas que selecionei para vocês. Tá? Então, estamos ligados. Shalom de Jerusalém, shalom de camada por camada. Aqui sou servidor, mestre de caminhos, Damián Moshe.